Eu vou falar sobre aquilo que todos vocês estão pedindo pra falar. A naturalização da violência política no Brasil. O Kim tinha ficado enojado reagindo àquela figura grotesca que tem todo um, né, o cara é feio assim por natureza, o rapaz lá do Meteoro Brasil, mas foram todos. Praticamente todos os youtubers e influenciadores de esquerda, incluindo o reitor da Universidade Federal do Paraná, não apenas desdenham, como incentivam a violência política contra os adversários dele, no caso nós. Está instituído na esquerda que você pode agredir o outro, você pode tentar levar o outro a óbito, porque qualquer tentativa de responder à chegada deles ao poder tem que ser, silenciada e calada, tá? Eu vou abordar o que aconteceu com os inimigos públicos, porque outro dia, tá? Mais uma vez, os rapazes foram em manifestação e quem assistiu a live do Arthur viu. E assim, ontem um negócio, assim, não tem o que falar. Eles não foram pintar nada, ainda que pintar ofenda essa turma. Eles não foram fazer nada, eles foram de branco, com uma bandeira branca da paz. Levaram livros, e levaram 3 livros. Levaram a Revolução dos Bichos, levaram um do Friedman, agora tô pra lembrar o nome, e o livro do Ebiberi, né? Falaram, estamos levando pra vocês, indiquem livros pra gente. Eles foram civilizadamente trocar recomendações de leitura lá. E levaram o Sandro, que é um menino, enfim, um porta-voz nosso lá da Bahia, que queria conhecer a ideia de revolução. Ele é um trabalhador. O Sandro, além de militante nosso, e além de ser estudante, o Sandro é menor de idade, o Sandro também faz entregas e tal. Então é um menino, sabe, safo, um trabalhador real, do Brasil real, sabe, verdadeiro Brasil e tal. Pois bem, levou o Sandro lá pra perguntar de revolução, porrada no Sandro, toma-lhe pau no Sandro, toma-lhe pau lá. Obviamente que o pessoal lá não se deu muito bem, porque eles foram tentar dar porrada, não machucaram ninguém ainda. Eles chamaram a polícia pra se defender, eles estavam em 200 e chamaram a polícia, que eles falam que tem que deixar de existir. Eu quero o fim da polícia militar. Foi lá, chamaram a polícia pra se defender de 6 pessoas que não queriam bater neles. Pra gente entender, assim, o quão ridícula é a ideia de que o Ian Neves e o Gaio Fato, com o pessoal dessa soberana, vão fazer uma revolução, vão dar um golpe armado de Estado, tá? Enfim, é muito legal porque isso joga as pessoas de volta à realidade. Porém, a turma toda lá tava brifada para dar porrada nos moleques. Mesma coisa que aconteceu lá em Campinas, quando eles foram lá na ocupação, ou seja, a invasão de uma casa. E a gente sabe isso está acontecendo e nós estamos mostrando para todo mundo no Brasil, porque os vídeos estão viralizando demais, que a esquerda está com, vamos dizer, com a licença dada. O alvará da porrada foi liberado e é para dar porrada em todo mundo que pensa diferente, sim. E eu vou perguntar por quê. Olha, meus amigos, vocês vão entender o porquê. A esquerda já fazia uso da violência antes? Sim. Outros movimentos, outras circunstâncias, eles já utilizaram. O problema é que a ideia de que qualquer chance de ser interpelada será tratada como uma provocação existencial por eles, portanto justificando o ataque físico, é uma ideia que está dada agora porque eles não querem permitir retornemos ao que aconteceu com eles entre 14, 15 e 16. Que foi, obviamente, a queda do PT, o impeachment da Dilma, e o surgimento de uma reação espontânea da sociedade civil contra um projeto de poder que estava instalado em Brasília. Quando surge o Movimento Brasil Livre, e isso precisa ser colocado porque nós protagonizamos esse processo, ele vai como uma resposta muito dura a um governo que estava instalado lá há 13 anos. Quando o Arthur começa a fazer o Mamãe Falei, mais ou menos a mesma coisa. E agora eles morrem de medo de tudo isso. A gente já comentou, inclusive isso é abordado aqui na revista Valete, que tudo aquilo que aconteceu nesse período, tá? Junho de 2013 e o impeachment da Dilma em 14, 15, 16, eles fazem uma reconstrução e nessa reconstrução ela busca negar e destruir os pressupostos. Então, acaba com a Lava Jato, acaba com a capacidade de investigação do Estado, some com o COAF, fortalece os partidos políticos, tenta censurar as redes sociais, persegue o campo político adversário, reduz o tamanho dele, tenta fechar a Jovem Pan. Tudo aquilo que foi pressuposto das manifestações da rebelião da população contra o petismo no poder, os adversários já entenderam que deve ser alvo de uma ação muito dura e muito forte para calar, para gerar, vamos dizer, o silêncio. Eles querem abafar qualquer tipo de oposição e voltar para aquele status quo que era o status quo pré as rebeliões que surgiram no Brasil. O problema tem 3 letras. Movimento Brasil Livre. Eu vou explicar, e eu não tô sendo autolaudatório, não. O Movimento Brasil Livre, diferente dos bolsonaristas, ele não pediu golpe de Estado em nenhum momento. Ele também não ficou vendendo que as urnas foram fraudadas, ele não pediu para as pessoas usarem remédios que não funcionam, ou, sei lá, vá pra uma multidão, vá pra uma aglomeração no meio da pandemia, vai dar tudo certo. Coma alho e passe ozônio no reto. A gente não ficou fazendo nada disso. A gente fez oposição ao Bolsonaro. Só que nós sempre fomos antipetistas, nós sempre fomos um movimento do campo da direita. O que aconteceu? Passa o governo Bolsonaro, que nós não endossamos,
almoçamos e que não pedimos voto, chega o governo Lula, a gente tá fazendo oposição. E a gente faz oposição sem ter medo de, sei lá, o Xandão vai derrubar nossas coisas. Não porque nós somos amigos do Xandão, porque nós criticamos mais o Xandão do que eles. Essa é a verdade, precisa ser dita. Eles não falam do Xandão, eles morrem de medo. Mas simplesmente porque nós não cometemos esses crimes ao longo desses anos. Mas, quando a situação fica difícil e pra crescer não adianta ficar só mamando o Bolsonaro, mito, você é lindo, aí você precisa ter coragem e ter criatividade pra se reinventar. Algo que o Movimento Brasil Livre fez. Se reinventar faz parte da política. E outra coisa, nós, ao atuarmos nesse campo também das universidades, nós começamos a demonstrar para as pessoas, e isso também precisa ser dito com muito carinho, o rei tá nu. Que não apenas as universidades, mas os movimentos de esquerda estão se preparando para um recrudescimento das suas estratégias, para que através do uso da violência política, eles calem os adversários. E aí, a gente não foi para cima, vamos dizer, fisicamente de Flávio Dino nenhum, a gente não é fascistoide ou socialista, tá? Nós não fomos pra cima de juízes. Não, nós não fizemos nada disso. Nós apenas fomos fisicamente fazer pergunta. E não tem como ninguém impedir a gente fisicamente fazer pergunta. Ninguém pode impedir. Nenhum ministro vai fazer isso. Ninguém pode nos impedir. A não ser que aí a democracia no Brasil realmente tenha acabado, né? E aí você tá proibido de ir num espaço público fazer pergunta. Aí fechem as praças públicas, fechem as universidades públicas e avisam, agora acabou. Então, o que nós estamos fazendo, eles não vão conseguir brecar. E o que nós estamos fazendo apenas vai crescer. E se a esquerda acha que vai calar todo mundo, ela não vai conseguir. E esse é o nosso papel, e essa é a nossa história. E por mais que eles queiram naturalizar a violência, ainda há justiça no Brasil. Ainda não tá tudo tomado como eles imaginam. Então nós vamos entrar com queixa-crime com todo mundo que está incentivando a violência contra nós. E vários estão incentivando. Nós vamos denunciar, vamos botar nas investigações que estão correndo sobre as agressões tudo que tá rolando. Eu quero saber se o discurso de ódio do pessoal do Meteoro e dessa outra turma, se esse discurso de ódio não vai também ser investigado. Eu quero saber qual a correlação entre o discurso de ódio e a prática de ódio. Afinal, o discurso não incentiva a prática? Não é isso que os caras falavam do Bolsonaro? Quando vocês fazem piada com quem é agredido e quando vocês incentivam a agressão, vocês não acham que do outro lado alguém se sente empoderado para fazer isso? Eu acho que sim, eu acho que tem relação sim. Então, meu amigo, se preparem, tá? Porque nós vamos agir em todos os campos possíveis, sem uso da violência, não vamos, sem cometer crime, para desmascarar o rei de vocês que sempre teve nu. Você que não aguenta mais ver o país ser deixado na mão de Lula e de Bolsonaro, saiba que tem uma galera na linha de frente trabalhando para acabar com a desinformação e levar a política de verdade para as pessoas. Portanto, entre no clube que além do acesso exclusivo a conteúdos maravilhosos, você vai estar ajudando a gente a chegar a mais pessoas. Clica nesse link e ajuda a gente.